Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar na liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 27 de janeiro de 2021, quarta-feira da terceira semana comum, dia de Santa Ângela de Méris. A cor litúrgica é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Salmo 95, versículos 1º e 6º. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 11 ao 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais, senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito, eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias, o Senhor declara, pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 110. Versículos 1º, 2º, 3º e 4º, refrão 4º BC. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como o orvalho antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, versículos do 1º ao 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem. Escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Saiu o semeador a semear, Marcos capítulo 4, versículos do 1º ao 20. Quem é o semeador desta parábola? Quem é o semeador desta parábola? É o próprio Jesus. Responde Romano Guardini, que viveu entre 1885 e 1968. E a semente? A palavra da Boa Nova. E o campo?
o coração do homem. Assim, o mesmo Jesus que se apresentara como pastor de ovelhas, conforme está em João, capítulo 10, versículo 11, como noivo no casamento, Mateus 25, versículos 1 e seguintes, como o samaritano cheio de misericórdia em Lucas 10, versículos do 30 e seguintes, Jesus se identifica agora como alguém que prepara a sua plantação. Notar que Jesus não perde tempo com um vocabulário técnico. Não fala de hermenêuticas e parousias, não fala de perícopes e arcanos teológicos. Ele é absolutamente simples. Jesus é absolutamente simples. Inspira-se nas coisas mais concretas, mais palpáveis, ao alcance do povo, situações das quais extrai lições, às vezes inesperadas. Esta parábola é tão transparente, comenta Guardini, não há muita coisa diferente a explicar, ainda mais que o próprio Jesus já a explicara. Se, porém, queremos meditá-la com proveito, devemos extrair dela certos detalhes, fazer aproximações com a vida e ver o que tais aproximações tornarão visível. O mensageiro de Deus é um semeador. E o que ele traz é o grão da semente, algo vivo que pode criar raízes, desenvolver-se, dar fruto. O que vem de Deus não é uma coisa acabada, ao contrário, é um começo. O grão pode ter formas muito diversas. Pode ser uma frase, uma alocução, ou em um livro, um acontecimento alegre ou triste, a conduta de um homem ou a entonação de uma resposta. Esse grão da semente pode assumir as formas mais variadas, até mesmo bizarras, às vezes loucas. Trata-se, porém, de saber se o homem o recebe, se lhe dá lugar. Então, alguma coisa começa a trabalhar, ela se desenvolve etapa por etapa. Poder-se-ia dizer, muitas vezes, semelhantes. Poder-se-ia dizer muitas coisas semelhantes a estas, o que acabaria sempre voltando a explicar esta proposição fundamental. As coisas de Deus não chegam com resultados prontos, mas como começos, cheios de vida. Elas não formam um sistema rígido, mas se desenvolvem ao crescerem de forma em forma. Além disso, é preciso que o homem se prepare para aquilo que virá, que o acolha e se comprometa com isso perfeitamente. Então, a lógica da vida divina o conduzirá etapa por etapa. Mais uma vez, aprendemos que a ação de Deus em nossa vida não é algo reservado a um grupo de sábios iluminados, como os pretensos doutores da lei. O grupo dos apóstolos, as mulheres que seguiam Jesus, o publicano que trepa na árvore para ver o mestre, eis aí uma amostra do pobre campo onde Deus lança sua semente. Este campo somos nós. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Deus mesmo multiplicará as vossas sementes. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Vamos ao santo do dia. Eu quero dizer, antes de falar para vocês sobre a história do santo do dia, que aliás é um texto do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com, quero dizer que podem utilizar à vontade estes vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos. Tudo isso aqui é para a divulgação do Evangelho, seguir o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, dei também de graça. Não foi isso que Jesus determinou? Então, usem à vontade, livremente, os vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. 27 de janeiro é dia de Santa Ângela de Mérici. Ângela Mérici
nasceu em 1470 no norte da Itália. Os pais eram camponeses pobres e muito religiosos. E desde pequena ela teve o seu coração inclinado pela vida religiosa. Na infância, ficou órfã de pai e de mãe também, e foi viver na casa de um tio que a havia adotado, mas que também veio a falecer. Depois de passar dias e dias chorando, com apenas 13 anos, pediu para ingressar num convento, entrando para a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Os seus sofrimentos, sua entrega a Deus e a vida meditativa de penitência lhe trouxeram, através do Espírito Santo, o dom do conselho. Inspirada pela Virgem Maria, fundou a comunidade das Irmãs Ursulinas, em homenagem a Santa Úrsula, a mártir do século IV. Dirigia o grupo das moças virgens que morreram por defender sua religião e sua castidade. As Ursulinas tinham como finalidade a formação das futuras mães, segundo os dogmas cristãos. Ângela teve uma concepção bastante revolucionária para a sua época, quando se dizia que uma sólida educação cristã para as moças só seria possível dentro das grades de uma clausura. A fundadora morreu aos 75 anos, em 27 de janeiro de 1540, e foi canonizada em 1807. Reflexão. Um dia perguntaram a Ângela como deveríamos viver nossa vida. Ela sabiamente respondeu: vive hoje como se fosse já o dia de prestar contas a Deus. Vive hoje como se fosse já o dia de prestar contas a Deus. Sigamos o conselho de Santa Ângela de Médici e vivamos o hoje da melhor maneira possível. Oração. Senhor, Pai de misericórdia, na Virgem Santa Ângela quisestes dar-nos um exemplo de prudência e caridade, concedei-nos que, iluminados pelas suas virtudes e ajudados pela sua intercessão, sejamos fiéis à vossa doutrina em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem os protestantes evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba. Mas Maranata ou Maranatá, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Esteja pronto. Viva o hoje como se fosse já o dia de prestar contas a Deus. Arrependa-se dos seus pecados diariamente, para não morrer em pecado mortal. E quando Jesus voltar, vai nos dar a vida que será de felicidade em plenitude. Shalom.